noite, meus queridos. Vamos chegando. Boa noite, Patrícia. Sempre aqui, né, lindona? Gratidão, viu? Por prestigiar o trabalho. Muito bem-vindos todos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me organizando aqui. Que alegria, todo mundo aí. Um cheirinho já aqui para nós. Hoje o tema é muito legal, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Boa noite, que alegria ter vocês aqui. Nem todo mundo gosta de olhar para isso, né? Mas é um tema muito bacana para que a gente possa evoluir. Ó, são exatamente 18h18 agora. Vamos chegando, vamos chegando. Bom, como vocês sabem, hoje nós vamos falar sobre as doenças, como elas acontecem na nossa vida, como que a gente somatiza, como é que é isso, né? Alguém aí tem alguma ideia, alguma noção de como isso funciona? Alguém já leu, já estudou algo a respeito, já parou para refletir? O que significa aquela dorzinha de cabeça recorrente? Por que o seu corpo muitas vezes fica com nível de energia baixo, você sente sem vitalidade? Por que você acumula uma gordurinha aqui, outra ali? Você faz e seu corpo parece que está sempre acumulando naquele lugar. Aquele desequilíbrio, aquela rinite persistente, aquela sinusite que nunca para, aquela insônia. Quantas coisas, né, nós somatizamos. Hoje nós vamos refletir sobre isso, sobre a nossa saúde e qual é a conexão da nossa saúde, do nosso nível de energia com as nossas emoções. Qual é a relação disso? Né? Nós vivemos numa sociedade que costuma associar a saúde ou qualquer tipo de dor a um fato, vamos dizer, fatídico. Aconteceu, adoeci, foi assim que se deu na minha vida, né? Como se fosse, sei lá, um castigo divino, uma consequência mórbida. Mas não é assim que funciona, né, gente? Quando nós estamos falando de saúde, vitalidade, nós temos que olhar diretamente para as nossas emoções. É muito importante quando você vai refletir sobre a sua vitalidade, que você reflita como andam as suas emoções, como você anda lidando com elas. Então, dentro dessa visão, é uma visão, vamos dizer, que muitas pessoas nem param para pensar, nunca pararam para refletir sobre isso. O quanto nós somos conectados, né, corpo, mente e espírito, e o que isso tem a ver com as doenças e com os nossos processos crônicos. Alguém fez ideia qual é a ligação? Ó, a Mari Ângela tá aqui, já conhece a minha linha de pensamento, né? Minha paciente querida, já trabalhamos isso muito, né, Mari? Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho, né? Nós, numa sociedade que terceiriza a saúde, que nós não fomos ensinados a observar o nosso corpo desde pequenos, desde jovens, e a perceber o que aquele corpo quer nos falar. Então, quando nós temos uma dorzinha de cabeça, nós simplesmente tomamos um analgésico. Quando nós temos uma dor nas costas... Oi, querida, tô vendo aí o seu oi. Precisa voltar, né, Mari? Muito bem. Então, vamos lá. Depois eu respondo os comentários, tá, gente? Para não perder a linha de raciocínio. Então, dentro dessa visão, quando você tem uma dorzinha de cabeça, o que você faz? Quando você tem uma dor de barriga, quando você tem uma dor nas costas, né? O ser humano é habituado a tomar remédio quando ele tem um desconforto. E nessa visão que eu quero te propor hoje, é te mostrar que isso é uma desconexão. Quando você tem um sintoma, um desconforto físico, e ele principalmente é recorrente, vira e mexe, você se percebe nesse lugar, é muito importante que você pare para escutar.
Porque caso você não saiba, o seu corpo fala. E ele fala sobre as suas emoções e fala sobre a sua personalidade. Até mesmo o formato do teu corpo e os lugares onde você acumula gordura, os lugares onde você... o formato que o teu corpo adquire ao longo da vida tem uma relação direta com as suas emoções. Só que nós não aprendemos isso, nós somos criados e educados nessa sociedade, né? No mundo ocidental, principalmente, no Oriente não é assim que funciona, né? O oriental está sempre atento ao corpo dele e à conexão mente, corpo e espírito, tá? Que são coisas que têm que caminhar juntas, de mãos dadas. Então vamos lá, se você anda há muito tempo triste, deprimido, sem energia, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que você, de alguma forma, não está olhando o que o seu emocional quer te dizer. Isso quer dizer que você se desconectou da sua essência, da sua verdade, que você está desalinhada, desalinhado. Porque quando nós estamos conectados com o nosso corpo emocional, com as nossas emoções, nós estamos cientes de que aquilo pode gerar uma doença, não é? Até hoje, na medicina, já existem alguns médicos, aliás, é super comum, né, chegarem pessoas para mim dizendo assim, olha, meu médico me recomendou fazer yoga, porque eu estou estressado. Olha, meu médico falou que seria muito bom eu fazer meditação, porque eu estou com insônia. Então, muitas vezes aquilo que o médico não consegue resolver com um remedinho, ele manda você para um terapeuta. Então, quando você começa a perceber que o teu corpo, quando ele te manda uma dor, poderia ser um alarme tocando de que tem algo que você não está processando legal. Já parou para pensar? Se você passasse a ouvir esse alarme de uma outra forma, então ao invés de você tomar um analgésico, ao invés de você querer suprimir aquela dor, parar para se perguntar o que ela quer te dizer, a serviço de que ela está da sua auto-percepção interna. Se nós mudássemos a nossa relação, né, com o nosso corpo, trabalhássemos a consciência corporal, nós com certeza olharíamos para os sintomas de uma outra forma. Nós não permitiríamos que os nossos sintomas passassem desapercebidos e passaríamos a ter uma relação mais, vamos dizer, próxima do que isso quer nos dizer. Então, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, você não vai tomar um analgésico para tirar a dor de cabeça. Você vai refletir sobre essa dor de cabeça e pensar o que foi que aconteceu ou não aconteceu do jeito que eu queria para que eu esteja com essa dor de cabeça hoje. Você vai olhar para a tua relação com o equilíbrio corporal. Então vamos pensar um pouquinho. É muito mais difícil você buscar a origem da dor, sim, essa é a dificuldade. Porque quando o nosso corpo manda um sinal, isso é uma dor, um desconforto, é sinal de que o teu emocional já ficou negligenciado lá atrás há muito tempo. Tanto tempo que você somatizou alguma coisa. E aí começa com uma dor. Um desconfortinho, uma coisa incomoda um pouquinho, esse incômodo vai aumentando, você não escuta, você não muda o teu padrão energético nem emocional e aí você chega às vezes a doenças, né, mais severas, como às vezes um câncer, um tumor, uma doença crônica, né? Quantas doenças crônicas hoje existem? Então, existe uma linguagem, né, que nós aprendemos através do conhecimento da cultura oriental, que nós podemos chamar de os Vedas, né, no Oriente, lá na Índia, ou podemos também pensar na acupuntura, que tem uma visão similar. Mas para o oriental, nós somos feitos a partir da união de alguns elementos, que são 5 elementos: terra, fogo, água e ar. E também somos feitos de corpo físico, emocional e energético. O corpo físico, obviamente, é tudo que está conectado à tua parte física, tangível, que você pode tocar. Seus membros, seus ossos, né? E tudo aquilo que você pode tocar. O teu corpo emocional são as emoções. São todo o teu corpo de sensações e sentimentos.
E o teu corpo energético, que nós chamamos de prana, energia vital, nós temos várias formas de absorver energia vital. Uma muito conhecida na prática de yoga é através da respiração, que são os pranayamas, os exercícios respiratórios. Outra forma de você absorver prana é através do alimento. Outra forma de você absorver prana é através do contato com a natureza, banho de cachoeira, tomar sol. O vento tem uma energia muito poderosa, por isso que muitas pessoas gostam de fazer voo livre, estar em contato com esse elemento. Que mais? Andar descalço na terra energiza. Então, existem várias formas de você trabalhar o seu corpo energético. Então, veja, quando nós estamos falando de saúde, vitalidade, força e disposição, nós estamos falando da união desses corpos. Então, eu teria que estar consciente das minhas emoções, ou seja, mapeando no Diário da Alma Desperta as minhas emoções. Gente, quem puder, compartilha aí a live, né, para levar esse trabalho para mais pessoas, esse trabalho na internet. Vocês sabem que é necessário aí compartilhar para que a gente possa divulgar o trabalho, então dê uma forcinha aí, quem puder compartilhar, tá? Sou muito grata. Pode mandar uns coraçõezinhos aí também, que ajuda bastante o Instagram a entender a relevância dessa live, tá bom? Eu sempre esqueço de pedir isso, mas hoje eu lembrei. Então vamos lá. Dentro desse processo de consciência corporal, quando você entende que é uma somatória de corpo físico, mental e energético, você então tem que estar fazendo o quê? Atenta às suas emoções, atento aos seus sentimentos, percebendo o quanto você está negativo, negativa, o quanto você está rancoroso ou rancorosa, o quanto você está apegado aos seus sentimentos que não são legais, o quanto você está conseguindo ressignificar isso, tá? Então esse seria o teu corpo emocional. Então para isso precisaria o quê? Diário da Alma Desperta, mapear as tuas emoções repetitivas, aqueles padrões que você fica presa e preso, né? Muitas vezes você vê que você todo dia fica pensando coisa ruim do teu dia, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que vai ter problemas, né? E fica apegado à negatividade. Então é necessário mapear as emoções e entender como elas estão funcionando. Outro mecanismo então seria você perceber como está o teu corpo, qual é a tua relação com o teu corpo. Às vezes as pessoas são tão desconectadas do corpo que elas nem percebem uma dor logo no início. Elas estão tão desconectadas que não percebem que estão super rígidas e duras e que o corpo está travado, que está travando cada vez mais, tamanha a desconexão. Então é muito importante fazer atividade física, exercícios, alongamentos, yoga, né? Para quem sabe, sou professora de yoga aí já há mais de 20 anos, então sou super adepta à prática como uma forma de manter a consciência corporal, tá? A yoga é uma ferramenta que te ajuda a manter uma proximidade de relação com o teu corpo, para que você aprenda a olhar e sentir como é que tá meu corpo, como é que tá essa parte, tá doendo, tá duro, tá inflexível, tá? Então é uma ferramenta muito poderosa. Quando nós falamos de corpo energético, seria super importante você refletir o que você está comendo, se você tem tido contato com a natureza, se você tem procurado se energizar. E aí, pense comigo, o que mudaria então? A partir do momento que você tem uma dorzinha de cabeça, uma simples dor de cabeça, você já não tomaria um analgésico. Você se daria a oportunidade de entender e estudar. Existem vários livros, inclusive, que oferecem esse conhecimento. Nós chamamos de metafísica. Metafísica, né? Meta é mente, física é corpo, que significa como a sua mente interfere no seu corpo. Então, muitas das doenças estão lá atreladas, né? Cada sintoma, cada doença a uma ordem emocional, a uma desordem emocional, né? Então, por exemplo, a dor de cabeça tem uma relação muito grande com orgulho. A dor de cabeça, até nas constelações, o Bert Hellinger associa muito a processos de culpa e amor represado, aquele amor que não flui na família, que as pessoas são frias e não conseguem expressar, né, os sentimentos. E na metafísica, né, tem uma escritora muito legal que é Louise Hay, tá?
que depois eu vou deixar no stories para vocês algumas dicas. Tem a Cristina Cairo, tem um médico que chama, um alemão, um terapeuta alemão que chama Rüdiger Dahlke, que fala sobre como e o que significa cada doença, né? Então, por exemplo, se eu tenho bati meu dedo, feri meu dedo, cada dedo também tem uma energia. Então, o dedo onde a gente coloca aliança, quando a gente machuca, tem relação com as nossas relações amorosas, tá? O dedinho tem relação com a família, pai, mãe, irmãos, né? Quando eu firo esse dedo, né, o dedo indicador, tô apontando o dedo para alguém, tô acusando, então vou ferir meu dedo. Então, até mesmo, né, os mudras, que são os gestos com as mãos que a gente faz no yoga, né, na prática de yoga, também vão estar conectados às energias de cada dedo, que nós chamamos de meridianos, ok? Então, olha que interessante, você se machucou, você já vai parar para pensar, por que eu machuquei meu pé? O pé é como eu ando para frente, como eu vou para o futuro, tá? Aí vamos pensar sobre o aspecto que o teu corpo forma, até a tua estética corporal. Não sei se vocês sabiam, né? Mas até estética é uma linguagem do corpo para te falar das tuas emoções. A mulher que tem muito culote, aquela gordurinha que a mulherada não gosta, né, ao lado do glúteo, ela vai falar pra você da tua relação com o teu pai e com o teu marido. Então não adianta você ir lá e fazer uma lipozinha se você não resolver essa questão. Olha que interessante. Glúteo, se você tem muito glúteo ou pouco glúteo, né, o bumbum, se você tem bastante bumbum, isso fala da tua personalidade, que você consegue se posicionar. Você tem muito exagerado. Precisa regular esse posicionamento para não ser autoritária. Você não tem nada de bumbum. As japonesas que me desculpem, né? Mas as japonesas normalmente são mais retinhas porque são submissas. Então, até o corpo, o formato dele vai falar das suas emoções e como você lida com a vida. Então, olha que interessante você ter a oportunidade de, através tanto do formato do teu corpo quanto das somatizações que você tem, de se conhecer mais. O corpo é tão sábio que ele fala com você numa linguagem subliminar, numa linguagem nas entrelinhas. Só que numa sociedade onde nós somos educados a ter dor, tomar remédio, tem desconforto, você vai lá e procura um médico e fala, olha, tô com esse problema aí, resolve pra mim. É difícil, né? É uma mudança de paradigma, é uma mudança de posicionamento perante a vida. E vamos combinar que é uma postura mais madura, mais adulta, né? Porque se eu tô num lugar adulto, eu não vou terceirizar minha saúde para ninguém. Isso é uma postura da criança, que quer que o papai e a mamãe cuidem dela, né? Então pense comigo, se você começar a olhar para os sintomas do teu corpo e para o formato do teu corpo como uma escola, como uma oportunidade de se autoconhecer, não é fantástico? Gente, eu acho isso fantástico, porque a vida inteira eu me tratei assim. Então quando eu tenho uma dor de cabeça, eu vou fazer um duim, eu vou fazer uma acupuntura, buscar um acupunturista. O meu último recurso vai ser um remédio. Porque eu sei que aquela dor, ela tá querendo me dizer algo. Então, sobrecarreguei meu fígado, comi algo que não foi legal. Que essa dor de que eu fui orgulhosa, não soube ceder. Tá? Então, quando nós temos essa relação com o nosso corpo de proximidade com sintomas, nós passamos a adoecer menos. E temos menos chances, inclusive, de ter doenças mais severas. Porque o corpo não precisa chegar num nível profundo de adoecimento para que você possa escutar ele. Você aprende a escutar os sintomas mais latentes, mais da superfície. Porque quando você somatiza num nível muito profundo, é porque você negligenciou os primeiros sinais. É porque você não parou para ouvir aqueles sinaizinhos mais sutis. E aí, quando o teu corpo se manifesta numa doença mais grave, como um câncer, um tumor, um cisto, um mioma, é porque você já negligenciou muito ele, você não ouviu, ele manda sinais. A sabedoria do nosso corpo é tão incrível que se nós tivéssemos uma relação mais próxima com ele, as doenças não existiriam mais. A nossa sociedade não favorece a saúde. É interessante para a empresa farmacológica e para o sistema capitalista que a gente consuma remédios. Se você conversar com alguém que tem a farmácia, inclusive aqui tinha uma querida que eu sei que tem farmácia, você vai ver que um dos remédios mais vendidos
são antidepressivos. E olha que louco, é muito vendido antidepressivo porque as pessoas, quiçá, aprenderam a lidar com as tristezas delas. A nossa sociedade quer eliminar a tristeza, é o mundo da felicidade, então a pílula mágica da felicidade. Vê aí as mídias sociais, a gente só vê gente feliz, né? Agora existe uma cultura nova de mostrar corpos mais verdadeiros, de não ficar criando esse mundo de ilusão na internet. Mas se você parar para pensar, que louco que é que você não aprende a lidar com a tua tristeza? Então toma um remedinho para eliminar a sua tristeza. Tô muito triste, eu vou tomar um antidepressivo. Eu não tô legal, eu tô me separando, não sei lidar muito bem com a minha tristeza, eu vou tomar um antidepressivo. Nada contra quem realmente tem quadros depressivos, né, num nível crônico, que chega a esse ponto, mas gente, isso é possível evitar sim. É possível sim que você desenvolva uma relação tão próxima com você que você não precise de remédios para nada. Eu te digo isso por experiência de vida. Eu não tomo remédios e quem me conhece sabe disso. E todas as minhas dores e desconfortos, eu procuro olhar para elas como amigas. Elas estão a meu favor, a doença não está contra mim, a minha dor não está contra mim. Ela é uma informação do meu corpo, é a forma que o meu corpo tem de falar comigo. Então veja como é uma mudança de paradigma. A tristeza também não está contra mim, a tristeza não é minha inimiga. A tristeza é como se fosse um alarme que soa para dizer que algo não vai bem nas minhas emoções. A tristeza é uma forma que o meu corpo sábio encontra para me avisar que eu estou negligenciando alguma coisa que não está alinhada com a minha verdade. Ou eu não estou falando não que eu tinha que dizer, ou eu não estou falando sim que a minha alma quer que eu diga, ou eu não estou respeitando o meu ritmo orgânico, não estou comendo na hora que meu corpo tem fome, não estou bebendo água na hora que ele sente sede. É muito louco, mas me contem aí quantas pessoas vocês conhecem que não respeitam o próprio ritmo orgânico do corpo, que não dormem quando tem sono, que quando tem sono tomam café, vou tomar bastante café para ficar acordada. Ah, mas Karina, eu tenho que trabalhar, como é que eu vou dormir quando eu tenho sono? Bom, então se você está trabalhando e não tem outra opção, né, reveja o horário que você vai dormir quando chega do trabalho. Crie uma forma de viver que esteja mais conectada com algo que te faça bem. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu disse isso em outra live e eu vou sempre bater nessa tecla, porque para mim isso é o grande aprendizado da vida. No final da história, nós morremos. Com as mãos vazias viemos e com as mãos vazias partiremos. Então nós vamos levar daqui as experiências que a gente tem. Nada mais e nada menos. Então, quando você começa a achar que a morte é uma coisa distante, a gente morre de medo de falar sobre a morte. Por quê? Porque quando você pensa na morte, as coisas ficam urgentes, né? Fica urgente fazer aquilo que você quer. Agora veja, a morte é um fato. Se você está preso na ilusão de Maia, de achar que você é eterno, que você tem todo o tempo do mundo, não se iluda, a vida acontece hoje. Daí dizer que o presente é um presente. Então, como é que eu vou viver bem o meu presente se eu estou desconectado e desconectada? Como é que eu vou estar tendo energia para viver o amor ou para namorar, né? Até para fazer um bom sexo? Veja que louco! Me veio aqui agora mais uma informação importante. Olha lá para trás, para os teus pais, e veja como era a relação deles com o corpo. Falar sobre sexo, falar sobre o próprio corpo, era uma coisa meio pecaminosa há pouco tempo atrás. Eu até hoje conheço pessoas que se ruborizam quando nós vamos falar sobre sexo. Ai, credo, não, que vergonha, gente, como assim? 2020. Então, é tanta desconexão com o corpo que falar sobre sexo, falar sobre ficar nu é uma coisa chocante para as pessoas. Então, se nós não conseguimos sequer falar sobre sexo como algo normal, saudável, como escovar os dentes, comer, se nós temos vergonha quando os nossos filhos nos questionam sobre isso, se nós tratamos a intimidade como algo esquisito ou vergonhoso, nossa, que as pessoas estão se beijando na minha presença, como é que
fica a tua conexão com o teu corpo? Como é que fica a tua habilidade, a tua capacidade de se conectar com você? Não fica, né, gente? Não fica. Então nós temos uma ancestralidade, todos nós, da Igreja Católica, nada contra a Igreja Católica. Acho as religiões muito boas em vários aspectos, mas em outras elas causaram problemas para a nossa conexão com a nossa saúde, o nosso corpo. Porque sexo era visto como algo pecaminoso, o nosso corpo era algo impuro. Então veja, vem daí essa desconexão. Porque nos conectar com o nosso corpo não era algo que era permitido ou alimentado culturalmente. Até pouco tempo atrás, o Papa dizia que sexo era só para acasalar e ter filho. Recentemente é que surgiu a ideia de que a gente podia transar com camisinha. E que agora tem alguns padres com a mente mais aberta para manter viva, né, a própria igreja. Porque a religião é ótima desde que ela se reinvente com a velocidade que é necessária. Então, o que eu quero que vocês parem um pouquinho para pensar é como é que os seus pais se relacionam com o corpo deles. E aí nós entramos no mundo e as pessoas agora, né, e é engraçado, a gente vai dos extremos, né, porque os extremos são a mesma energia, sabe, gente? A ausência de cuidado com o corpo e o excesso é a mesma energia. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, Karina, no mundo espiritual, é tudo bem eu querer fazer exercício e fazer exercício pensando na estética? Gente, claro, não tem problema nenhum, eu sou super vaidosa, adoro fazer exercício, yoga, musculação, ciclismo, adoro. O problema é só pensar nisso. O problema é quando você percebe que você está obcecado e obstinado pelo seu corpo. Então você sai da absoluta desconexão e do abandono ou para o excesso, que é a vaidade excessiva, que é o olhar só para isso, que é a conexão puramente com o teu corpo. Então, dentro desse olhar, para pensar comigo, no caminho do meio, você se relaciona com o teu corpo sabendo que quando você morre, você também não leva ele. Ok, ser bonita, ser gostosa, bonito, gostoso, se sentir bem dentro desse corpo, acho super válido. Eu, como disse, adoro me sentir bem comigo mesma. Porém, eu não estou conectada a padrões de beleza. O meu padrão é o meu potencial de ser o belo que eu nasci para ser. Eu não quero ser o belo que o outro nasceu para ser. Então é muito interessante como o mundo hoje ele está nos extremos, ou obcecado pelo corpo, ou desconectado do corpo. Então o meu convite é que você observe como você vem se relacionando com o teu corpo e como você viu os teus antepassados se relacionando com o corpo. E como você vê hoje as pessoas à sua volta e qual é o nível de equilíbrio, saúde que você observa que eles estão tendo. Porque veja, se você não está se sentindo pleno, saudável, cheio de energia, se você não gosta do que você vê no espelho, alguma coisa está errada na sua forma de viver. Alguma coisa está errada no jeito que você está escolhendo levar a sua vida. E aí, hoje em dia se fala muito em orgânicos, alimentos orgânicos. O que são alimentos orgânicos? Alimentos orgânicos são alimentos que o crescimento deles é respeitado. Trazendo essa analogia para a nossa reflexão corporal, uma vida orgânica é uma vida em que você respeita o seu ritmo interno. Mas aí você vai falar, Karina, nem sei o que é esse ritmo interno. É tanta desconexão aqui no Ocidente que nós sequer sabemos o que é um ritmo interno. Ritmo interno é você perceber aquilo que é bom para você e não o que estão dizendo aí fora que é bom. Porque, olha só, quantas lives, quantas pessoas falando hoje, né? Eu sou mais uma pessoa aqui falando com vocês. Mas veja, no final da história você precisa interiorizar tudo aquilo que você ouvir de todos os lugares e sentir dentro de você o que é bom para você. O que fala mais alto no teu coração. Mas como é que você vai fazer isso se você sequer sabe o que aquela dor quer te falar? Toma um analgésico, toma antidepressivo para lidar com as suas tristezas. Você nunca vai saber o que a tua alma quer te dizer, porque você não se conecta com ela. Você não se relaciona com a sua essência. Você nunca olhou para ela. Então, o meu convite hoje é que você perceba que chegou a hora de mudar a forma como você se relaciona com você. Então, a partir de hoje, quando o teu
corpo te mandar um sinal, seja ele mais simples e básico, que é uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor nas costas, por favor, olhe para isso e reflita. Aonde é que você se desconectou? Aonde foi que o fio está solto na tua vida? Qual é a emoção que você vem negligenciando? Conta para mim. Quantas vezes você falou sim querendo dizer não? Quantas vezes você falou não querendo dizer sim? Quantas vezes você parou para expressar os seus sentimentos e teve coragem de dizer o que você está sentindo? Quando foi que você teve a condição interna de se vulnerabilizar? Quando foi que você parou para perceber que você está fazendo muito e precisa parar um pouco para contemplar pura e simplesmente? Então, quando a gente não está conectado, quando nós não estamos conectados com as vozes internas, e essas vozes são as sensações do corpo, o nível de energia que você tem, quando nós negligenciamos tudo isso, o nosso corpo vai apitar. Ele é tão legal com você que antes de você ter um câncer, antes de você ter um tumor, ele vai apitar. Ele vai apitar várias vezes, várias vezes. Às vezes por anos, que você não vai ouvir. Você não vai ouvir porque você quer que uma fórmula mágica resolva teu problema. Porque foi assim que você foi educado nessa sociedade. Terceiriza sua dor, vai lá no médico, ele vai resolver com uma pílula mágica. O que acontece é que até a medicina, e observem aí quantas lives de quantos médicos que quando eles ficaram doentes, tiveram que ver que a medicina não resolvia aquilo. Eu atendo vários médicos que desacreditam da medicina muitas vezes, porque eles sabem que a medicina ela vai até um ponto. Depois dali é com você a parada. E para você não precisar dos médicos, e isso é possível sim, você precisa se olhar e se conhecer. Senão, o médico vai ter que conhecer você por você. E você acha que ele vai dar conta? Então, tá mais do que na hora de abrir a mente e rever as posturas que a gente tem com a gente mesmo. E eu digo isso por mim, pela minha própria experiência de vida, porque eu uso essa forma de olhar para a vida na minha própria vida. Quem me conhece sabe disso. Criei as minhas filhas nesses moldes. Então, sabe, muitas vezes, quando você tá comendo uma porcaria e você lá no fundo sabe que aquilo não vai fazer bem para você e você come, o que você tá fazendo? O que você tá querendo? O seu corpo é o seu templo. Na Grécia, isso é um conhecimento da Grécia Antiga, tá? Isso vem da Grécia Antiga, foram os primeiros estudos em que o corpo era considerado um templo sagrado. O meu corpo é o meu templo sagrado e o seu é o que para você? O meu corpo é um veículo de prazer, eu me deleito nele. Só que para eu me deleitar no meu corpo, ele precisa ter saúde, vitalidade. E a vitalidade e a saúde que ele vai ter vai depender de como é que eu me relaciono com ele diariamente. Que é um exemplo simples e banal. Vamos pensar em algo, vamos pensar no seu carro. Vamos pensar no bonitinho do seu carro. Olha que legal. O seu carro precisa que você troque o óleo, você coloque água. Se você não colocar água, ele funde o motor. E eu te pergunto, se você não beber água, não funde o seu motor? Seu rim não vai pro saco? Não é louco isso? Se você não colocar um óleozinho no seu carro, ele também, ele para, né? Ele trava. E o óleozinho, como é que você lubrifica as suas artérias, suas veias com óleo de caminhão? Você toma óleo de caminhão, aquele pior óleo que tem na sua cozinha? Aí no carro você coloca o melhor óleo, né? O mais destilado, diluído. Mas pra dentro, tu compra o pior óleo, nem quer saber, só põe o óleo pra dentro. Não é maluco isso? Que o ser humano valorize mais os bens materiais e cuide às vezes melhor do que está fora do que do próprio corpo? É muito maluco isso, né? Então eu quero que você faça um exercício. Vai olhar como a tua ancestralidade cuidou do corpo. Vai olhar para qual era a relação de proximidade, para a relação de afinidade com o corpo. Como é que a sexualidade é tratada na sua família? Qual é a naturalidade que as pessoas estão falando sobre isso na sua casa, na sua família? Né? Onde tiveram abuso, sabe que abusos acontecem muito, é muito comum
acontecer em famílias onde esse assunto é negligenciado, é oculto, é visto como algo feio, errado. Aí às vezes o abuso chega a ser um sintoma, para que as pessoas revejam a relação com o próprio corpo, revejam a relação com esse templo sagrado que tem um órgão que foi feito só para sentir prazer, que são os seus órgãos, por exemplo, na mulher, o clitóris. Então é muito maluco que as pessoas não falam ainda sobre isso com atualidade. Falar sobre órgãos genitais aqui, ou sobre sexualidade, tipo, arrepiam-se os pelos. Já tá na hora da gente começar a olhar para isso como algo normal e saudável. Então aqui, nessa nossa perspectiva, a cura é responsabilidade sua. Manter-se com nível de energia é responsabilidade sua. Não tá mais nas mãos do seu médico. E agora você vai fazer um exercício. Quando você tiver uma dorzinha, seja lá onde for, você vai se perguntar: onde foi que eu abusei de mim? Aonde foi que eu me negligenciei? Aonde foi que eu não me amei o suficiente? Eu não me escutei. E aí você vai perceber que pequenas mudanças de hábito vão te trazer nível de vitalidade. Quando você estiver com dor nas costas, veja onde é que você carregou peso demais. E olha, é peso emocional. Às vezes carrega fardo dos outros, quer resolver o problema de todo mundo. Quem quer resolver o problema de todo mundo vai arriar da coluna, hérnia de disco, orgulho, não se dobra nas relações amorosas, coluna lombar, ixi. Tô em conflito entre liberdade e relacionamento, vou me dobrar, ai, não vou me dobrar pra minha mulher, não, meu marido, não vou me pedir desculpa, ai, minha lombar. Então, dorzinha na lombar, vai lá ver como é que tu anda se dobrando, se relacionando. E dá uma topada esses dias eu machuquei meu tornozelo. Vamos lá refletir qual lado. Lado esquerdo, lado direito, o que significa? Pé, tornozelo. O que você está refletindo em relação ao teu futuro? O que você não está fazendo, o que você precisa fazer? Eu, quando torci meu tornozelo, fazem acho que uns 2 meses, minha primeira reflexão foi: opa, Karina, pera lá, onde é que você não está fazendo o que você tem que fazer? E aí já achei lá os meus processos internos e comecei a trabalhar em cima disso. E aí uma coisa que você poderia olhar como algo ruim se torna um presente. Uma forma é a forma, assim como o seu carro, voltando à analogia do carro, acende uma luzinha lá quando algo não vai bem, e aí você para o carro, né? Não é interessante? Quero ver teu carrinho acender aquela luzinha lá dizendo: ih, problema no disco de freio, sei lá o problema que pode ser, você já para. Dente, alguém está perguntando o que é dente. Dente é indecisão, indecisão prolongada, vou, não vou, faço, não faço, quero, não quero. Aí às vezes chega numa doença de canal, que é quando você ficou muito tempo nessa indecisão, tá? Então, vamos pensar na analogia do carro. Por que então a sua luz, quando acende, você não escuta? E a luz do teu corpo são as dores. A luz do teu corpo, a forma que o teu corpo encontra de acender uma luz para te dizer: presta atenção que algo não tá legal, são os desconfortos. São sintomas. E aí você para o teu carro na primeira esquina quando ele acende a luz e o teu corpo você vai esticando. Vai, continua, toca o barco, toma uma analgésica aí, toca o barco. Ele arrebenta nas doenças. E aí você vai lá no médico, que você quer uma fórmula mágica, mas continua com os mesmos hábitos, com as mesmas rotinas, com as mesmas dinâmicas emocionais. Então, barriga, né? Todo mundo reclama: da barriguinha, Karina, você tem a barriguinha no lugar. Barriguinha no lugar é coisa de gente determinada. É coisa de gente que vai em busca do que quer, que luta pelos seus objetivos. Barriguinha pra frente, tô empurrando a vida com a barriga. E tô empurrando a vida com a barriga, vai ficar barrigudo, vai ficar barriguda. Cata a tua vida na tua mão. Vai ver se os animais que correm no pasto, se eles têm a barriga flácida. Não tem, gente. Não tem, porque a barriguinha no lugar, ó, meu marido tá rindo aí, ó. Vai empurrando a vida com a barriga que você vai ver o que vai acontecer. É verdade. Então, o nosso corpo, como eu disse, não só as dores e os desconfortos, mas também o formato que ele vai adquirindo.
Ah, tem mesmo umas rugas, tá, gente? Linhas aqui, sabe essas linhas na testa? A gente muito preocupada, preocupação excessiva, vai ficando cheio de linha na testa. Tá? Então, até a velocidade com que a gente envelhece. Dá para envelhecer bem se você tem uma mente menos estressada. Uma pessoa estressada, ela tá super sujeita a doença. Porque se você parar para pensar, a maior parte das nossas reflexões passa pelo que eu gosto e o que eu não gosto. Se eu gosto, eu tenho prazer. Se eu não gosto, eu tenho desprazer. Eu estava em dúvida, seminava, terminei 2 semanas, ontem fui ao dentista e quase era canal. Pois é, então, é indecisão prolongada, vai chegar no canal. Mas você vê, a dorzinha ficou, não olhei, não fui, pum, canal. Se eu tivesse parado para pensar, opa, meu dente está desconfortável, o que eu estou indecisa, o que eu preciso pôr para andar? Pode acreditar que você não tinha tido um canal, porque já aconteceu comigo de ter dorzinha no dente, eu falar, o que tem aqui, o que tem aqui, pum, passa. Tá, isso não quer dizer, né, gente, que eu não possa em algum momento dormir no ponto e somatizar, claro, já somatizei, né, já tive isso, só que há muitos anos atrás. Hoje em dia, meditando, me relacionando com o meu corpo de forma muito próxima é mais difícil, mas acontece também. Só que muito menos do que com uma pessoa que não tem relação com o próprio corpo nenhuma. Então, como é que eu me relaciono com o meu corpo? Tá? Através dos 5 elementos, terra, fogo, água e ar. Existe uma medicina, né, que é a medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana, em que nós trabalhamos os 3 doshas. Os 3 doshas são as 3 junções dos elementos. Uma pessoa predominantemente fogo se chama Pitta. Uma pessoa predominantemente terra é o Kapha. E uma pessoa predominantemente ar é o Vata. E normalmente nós somos a junção desses doshas, mas tudo conectado aos 5 elementos. E aí quando a gente começa a expandir esse conhecimento em relação aos 5 elementos, nós começamos a pensar que nós somos os 5 elementos. Você é terra através da sua conexão com os seus ossos e com a sua parte sólida. Você é água através do seu sangue. A maior parte do seu corpo é água, das suas emoções que são expressas através da água. Você é fogo através da sua temperatura do seu corpo, da sua temperatura para digerir o alimento também, do seu fogo digestivo. Você é ar através da respiração, do prana que você põe para dentro, do oxigênio no seu pulmão. E ar também tem relação com o processo mental, seus pensamentos são voláteis. Então, veja que coisa interessante, que quando nós estamos em equilíbrio nos elementos, nós estamos também conectados com a natureza, nós entendemos um pouco do xamanismo, que também tem relação com as estações do ano, que também está conectado com a acupuntura, que também trabalha com o equilíbrio dos elementos. Então, nós somos sempre integrados com a natureza, com o fluxo da natureza. Falta de cuidado com o meu corpo, falta de olhar para mim, sim, mas nós fazemos isso, infelizmente. Nós não fomos educados para nos conectar com o nosso corpo. E o meu convite aqui é que você comece a olhar para a urgência dessa mudança de padrão de comportamento. Para que você resgate esse lugar em que você está em conexão com você, em que você escuta os alarmes que o seu corpo te manda. Ok? Então, o corpo vai falar com você através dos sintomas. Então, a partir de agora, sabendo disso, eu tenho certeza que você vai começar a ouvir com mais carinho, que você vai ficar mais atenta a essa luzinha que acende nesse painel desse corpo sagrado que é o veículo da sua alma. Lembre-se sempre que é através do seu corpo que você vive as experiências desse planeta. A sua alma, quando você morre, para quem acredita, ela continua eterna. Mas é no corpo que você experimenta as sensações. Daí a importância de ter um corpo saudável e funcionando em harmonia. Vamos lá, uma pergunta aqui. Falando sobre os medicamentos, como o anticoncepcional se encaixa nisso tudo? O anticoncepcional, né, é uma bomba relógio, tá? Eu nunca tomei anticoncepcional, tá?
eu acredito que a mulher tem hoje em dia que usar outros métodos contraceptivos, como por exemplo, se você está conectada com o seu sagrado feminino, você acompanha o teu ciclo, estuda, sente, sabe a temperatura do teu corpo que muda quando você está ovulando, né? Você usa contraceptivos mais saudáveis, ok? Mas principalmente a tua relação com o teu corpo, tá? Agora, veja, né? Eu sei que isso é delicado porque é uma garantia que a mulher culturalmente também não foi ensinada a se relacionar com o corpo, tá? Eu, quando era jovem, tinha que ter essa preocupação antes de ter minhas filhas e fechar a fábrica. Eu também tinha esse problema, tá? E hoje eu entendo que se eu tivesse sido educada para entender os sinais do meu corpo, da minha ovulação, da minha temperatura, e tivesse acesso a uma internet hoje, né? Quanto dessa informação tá aí, eu teria tido mais facilidade de lidar com isso, mas mesmo assim eu nunca tomei anticoncepcional. Eu sou totalmente contra, tá? Eu acho que não faz bem, que faz muito mal, que desequilibra todo o sistema interno orgânico da mulher. E é uma desconexão, também tem relação com a tua conexão, tá? Porque volto a dizer, se você tem uma rotina de conexão com a tua temperatura, com os teus corrimentos, que eles vão mudando conforme a tua ovulação, você não vai precisar tomar anticoncepcional, porque você vai saber quando você está ovulando, e aí você pode usar camisinha nesses dias, e quando é seguro, você pode ter uma relação sem camisinha, saudável, né, mais relaxada, tá? No nosso próximo encontro, a nossa próxima live, eu vou falar um pouquinho sobre os chakras, e qual é a relação dos chakras, como é que nós podemos olhar para eles, tá? Eu vou falar cada live, vão ser 7 lives seguidas, cada live sobre uma reflexão sobre um chakra. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o primeiro chakra, como é isso, como é essa relação, o que ele quer te dizer, como isso funciona, como equilibrar, como harmonizar, para que você possa começar a refletir sobre essa autocuidado, autocura, autorregulamento, né? Que você tem o poder de se autorregular, de se autoequilibrar. Existem ferramentas para isso, ok? Isso é possível, mas é uma mudança de postura perante a vida, é uma mudança de paradigma, tá? Então eu quero que você leve hoje dessa live a reflexão sobre como é a relação da sua ancestralidade com o corpo. Como você viu os teus pais se relacionando com o corpo? Eles valorizaram o corpo? Eles entendiam o corpo como um lugar sagrado? A sexualidade era um assunto comum, saudável e corriqueiro? O corpo era um tabu? Falar sobre as partes íntimas era um tabu para sua família? Porque se você começar a perceber como a sua família lidava com isso, você já tem uma grande dica de que talvez você também esteja repetindo padrões e que você pode trazer um novo para sua família. Você pode trazer uma nova forma de relacionar-se com a saúde, com a vitalidade, ok? Então, é um caminho muito importante observar como que nós recebemos essa informação, porque muitas vezes, dentro da nossa própria casa, isso já não foi algo trabalhado, olhado. A alimentação de qualquer jeito, o horário de qualquer jeito. E cada pessoa tem um ritmo orgânico para funcionar, até mesmo em relação aos horários, tá? Eu gosto de acordar muito cedo, 5h30 da manhã para meditar. Eu adoro começar o dia. Quando o dia está começando, eu me sinto muito bem, sinto que eu aproveito mais o meu dia. E para você, qual é o melhor horário para você acordar? Qual é o seu horário que te faz bem? Eu gosto de dormir cedo, eu gosto de me deitar 9h30, 10 horas da noite. Eu adoro dormir cedo e acordar cedo, me faz bem, eu me sinto bem. E você, qual é o horário bom para você? Como é que você se sente bem? Já parou para pensar? Outra coisa, o que você come, ok? Como que você se alimenta? Tudo isso são reflexões para você ter qualidade de vida. Então, agora é o momento que eu abro. Alguém tem alguma pergunta de alguma dor? Se eu souber para responder, de algum lugar que dói, algum desequilíbrio, o que significa? Ou alguma dúvida em relação ao que a gente tenha falado? É o momento de fazer perguntas. Compartilhe, gente, mais uma vez aí essa live, né? Compartilhe sempre. Alguma pergunta?
Intestino, tá? Intestino tem relação com a eliminação. Então, desequilíbrio no intestino são coisas que você não está eliminando, coisas que você precisa colocar para fora, tá? Então, o intestino ele está sempre querendo te falar que você não está conseguindo eliminar alguma coisa na tua vida. E aí existem as doenças mais específicas, né? Então, você pode ter um intestino irritável, aí depende do nível de somatização. Então, depois eu vou colocar lá no Stories o nome de alguns livros que vão falar sobre cada parte do corpo e a doença para vocês estudarem, tá? Artrose nos dedões das mãos. Então, as mãos é trabalho, é como eu agarro aquilo que eu quero agarrar, como eu vou em direção ao meu trabalho. Então, a artrose no dedão, o dedão tá ligado às questões mentais, aos excessos mentais. Então é muita reflexão em relação ao que eu devo fazer, como eu devo fazer, como é que eu vou mudar isso, excesso de padrão mental, e aí isso voltado para o trabalho, para a realização, tá? Então é isso, gente, já vai acabar aqui o meu tempo, eu vou deixar uma gratidão profunda pela presença de todos vocês, uma alegria muito grande estar aqui, compartilhem, coloquem coraçõezinhos e nós nos vemos na próxima quarta-feira, às 18h18, para começar um estudo sobre os chakras, para entender mais o nosso sistema de saúde e a condição que a gente tem de criar nossa saúde, de criar nossa vitalidade, de viver bem, viver em equilíbrio, em harmonia, ok? Isso é um poder que você tem e que você está deixando de acreditar e terceirizando a sua vida. Um beijo, gratidão, gente, até mais. Tchau, pessoal. Um beijo. Beijo, Katê. Gratidão, Andréia. Gratidão, amada. Você confirma pra mim, né, que vende muito antidepressivo lá na farmácia, não é, gente? Gratidão, Bona. Fê, Amanda, um beijo. Gratidão. Um beijo no Miro, querida. Um beijo. Ah, Dani, pode perguntar, o câncer de mama, sim, ó, vou responder. Câncer de mama, querida, é mágoa, tá? A mama é a ligação com a mãe, até o próprio nome diz, mama, né? Então, o câncer de mama, dependendo da mama, se for na mama esquerda, vai ter mais ligação na mulher com dores em relação a mulheres da sua vida, que pode ser mãe, pode ser sogra, pode ser irmã, e na mama direita com os homens da sua vida, pai, sogro, marido, tá? Câncer é sempre mágoa, e no seio, aí dependendo do lado do seio, tá? Um grande beijo, gente! Um beijo enorme, gratidão! E vão em busca da autocura, hein? O poder está nas mãos de vocês, que vocês nem sabiam disso, ok? Um beijo! Tchau, gente, até mais!